Meu nome é Miriam, sejam bem-vindos ao Ministério Prova de Fogo, Restauração de Alianças. Inscrevam-se no nosso canal e acionem o sininho para receber as notificações de novos vídeos e curtam e compartilhem nossos vídeos nas suas redes sociais. Que Deus abençoe. Olá, meus queridos, minhas queridas, a paz do Senhor. Hoje eu gostaria de conversar com vocês um pouco a respeito do entendimento do ministério em relação à questão do segundo casamento. Nós resolvemos gravar esse áudio em virtude de muitos comentários não estarem entendendo a nossa visão. E também porque em alguns casos até chegaram a dizer que nós nos contradizemos pelo fato de às vezes falarmos em segundo casamento e às vezes falarmos que a vontade de Deus é o primeiro casamento. Então, por esse motivo, através desse áudio, nós vamos tentar nos fazer mais claros. Muito embora nós sabemos que irão surgir novas dúvidas. Então, em primeiro lugar, nós queremos dizer que nós respeitamos o entendimento de cada um e, em hipótese alguma, nós queremos que as pessoas mudem o seu ponto de vista em virtude do nosso. Siga a sua fé. Em segundo lugar, não é porque existem 10 canais ou mais que falam somente para primeiros casamentos e nós provavelmente sejamos o primeiro ministério ou o primeiro canal no YouTube a abordar essa questão, não é por isso que nós iremos mudar o nosso entendimento. Da mesma forma, nós seguimos a nossa fé. Em terceiro lugar, Romanos 14 deixa bem claro para que cada um siga sua fé e não fique discutindo opiniões controversas, tendo em vista que tudo se faz pelo Senhor. Romanos 14 ainda deixa claro também que, seja qual for o seu modo de crer, isso é entre você e Deus. Mas aquele que tiver dúvida será condenado, porque onde há dúvida não há fé, e tudo que não provém da fé é pecado. E por fim, eu quero dizer para vocês que eu lamento muito estar vendo canais que inclusive eu admirava e que me ensinaram muito, agora estarem usando os seus ministérios para fazer afrontas uns aos outros. Ministérios que, por não terem o mesmo entendimento que os outros, dizem que agora são ministérios de Satanás. E eu só tenho uma coisa para dizer para vocês. Eu disponho de muito pouco tempo, eu me divido entre casa, trabalho, família, igreja, faculdade e ainda o ministério. Então eu não vou usar o pouco tempo que eu tenho para ficar criando contendas, criando vídeos de afrontas ou respondendo às afrontas de outros canais ou ministérios. Eu penso que é o que todos deveriam fazer: cuidar do seu chamado, do seu trabalho, do seu ministério, proporcionando conteúdos que edifiquem a fé das pessoas, ensinem a palavra, etc. Afinal, foi para isso que fomos levantados e eu não vou perder o meu foco. E o mais engraçado é que essas pessoas se preocupam tanto com determinados assuntos e esquecem de observar o que Deus mais abomina. Provérbios 6:16 em diante diz: o que semeia contenda entre irmãos. Isso é abominável perante os olhos de Deus. E se eu estivesse agradando aos homens, eu não seria servo de Cristo. Gálatas 1:10. Enfim, meus amados, eu creio que onde há transformação de vida, onde há cura, libertação, há sim a presença de Deus. Por isso, todas as pessoas que têm os seus canais e ministérios foram sim levantados por Deus. Afinal, nós conhecemos a árvore pelos frutos. Mas cada um vai ajudar de acordo com o seu entendimento e de acordo com o propósito que Deus deu para essa pessoa. Porém, mesmo tendo sido levantados por Deus, não queiram ser Deus na terra. Não queiram fazer o que só cabe a Deus. Julgar e condenar, isso cabe a Ele e somente a Ele. Ao contrário, tenham um coração quebrantado com amor ao próximo dentro dele.
Ninguém conhece as pessoas por trás desses ministérios. Não sabemos da vida delas e nem da aliança que elas têm ou não com Deus. Só Deus sabe. Só Deus conhece a vida das pessoas. Só Deus conhece o coração das pessoas. Por isso nós não podemos acusar sem nem ao menos conhecer o coração dessas pessoas. Ao invés de perdermos tempo com isso, vamos usar os nossos ministérios para ajudar as pessoas. Eu já contei para vocês num outro vídeo que eu passei anos conversando com Deus até chegar até aqui. E Deus foi me dando entendimento através dos estudos e não apenas lendo a palavra superficialmente. Porque a simples leitura da Bíblia não é suficiente para entendermos as Escrituras. É preciso estudá-la. E Deus vai dando a direção. Portanto, agradando ou não, eu vou continuar a missão que Ele colocou nas minhas mãos e vou continuar falando o que aprendi e ainda estou aprendendo. Eu oro para que todas as pessoas deixem de ser religiosas e tenham um verdadeiro encontro com Deus. Pregar a palavra é fácil. Difícil é ter Jesus no coração e passar adiante o amor que Ele nos ensinou. O Jesus que eu conheci não usaria um canal que deveria ser para abençoar e ajudar as pessoas, para apontar, afrontar, julgar e condenar. Isso é coisa de homens, não de Deus, com certeza. Bom, então vamos lá ao assunto de hoje, ao estudo de hoje, porque eu até já falei demais. Eu só esqueci mais um detalhe. Eu não sou pastora e eu não estou brincando de ser pastora. As meninas e os meninos do grupo que me chamam assim de uma forma carinhosa, porque eles se colocam na posição de ovelhas e quem conduz as ovelhas é o pastor. Eu não tenho pretensão de ser pastora e também não acho que o meu chamado dependa de um título, tá bom? Então, só para esclarecer, e agora sim, vamos lá. Há uma grande diferença entre acolher e apoiar certas situações. O nosso ministério, ele foi levantado para acolher todas as pessoas e levar a elas a palavra, ensinar e conduzir ao caminho de Jesus, e não fazer acepção de pessoas ou criar grupos exclusivos para determinadas situações. Ou seja, nós falamos para cristãos, mas também aqueles que estão conhecendo a palavra agora, aos recém-convertidos e até aqueles que ainda não se converteram. Muitas são as pessoas que se dizem servir a Deus, mas usam a palavra para julgar e condenar o seu irmão. Se uma pessoa nos procura pedindo ajuda e nós respondemos, não aconselhamos pecadores, nem fornicadores, ou então, não podemos te ajudar porque a tua vida não condiz com a palavra. Ou ainda, nosso canal fala somente para primeiro casamento, procura outra pessoa para te orientar. Isso me deixa pensando se seria assim que Jesus agiria. Não podemos agir como se fôssemos deuses na terra. Como eu disse, eu respeito cada opinião, mas é o nosso dever como cidadão, ser humano e principalmente cristãos, acolher e ensinar o caminho e não atirar pedra ou excluir uma pessoa que nos procura pedindo ajuda. Quando eu fico sem saber direito o que fazer, eu me pergunto, o que Jesus faria? E eu confesso não ter encontrado nenhuma passagem estudando a vida de Jesus que diga que ele virou as costas para alguém, mas sempre ensinou e orientou. Nunca apontou os pecados de ninguém, muito menos julgou e condenou. Todas as pessoas que procuraram Jesus foram salvas e convertidas. Há um grande equívoco em achar que porque a pessoa pode não ter o direito de lutar por um determinado relacionamento, nós devamos excluí-la. É Deus que restaura, é Deus que faz ou deixa de fazer. É o Espírito Santo que convence se a pessoa está certa ou não.
É o Espírito Santo que diz se a pessoa deve lutar ou desistir. É o Espírito Santo que vai mostrar para a pessoa os seus pecados e não nós. E é por esse motivo, mais uma vez, que eu venho dizer que não cabe a nós, seres humanos, pecadores. Nós somos pecadores tanto quanto uma pessoa que está em adultério ou até mais. Não cabe a nós apontar o erro do próximo e rejeitá-lo. É o Espírito Santo que convence, inclina os corações e os purifica de todo pecado. Experimente apontar o dedo para alguém e vai ver que os outros 4 dedos vão virar na sua direção. Faça esse gesto agora, aponte o dedo e os outros 4 dedos vocês vão ver que vão ficar virados para vocês. Então foque na sua vida diante de Deus e não na vida do seu irmão. O outro equívoco das pessoas é considerar a palavra divórcio com o mesmo significado de repúdio, mas isso também é tema para um outro estudo. Foi uma das coisas que contribuiu para mudar totalmente a nossa visão sobre o primeiro casamento, divórcio, novo casamento, e nos fez ter o entendimento que temos hoje. E falaremos disso brevemente. Eu já contei para vocês a história de uma amiga num outro vídeo. Eu contei para vocês a história de uma amiga que se envolveu com um homem casado, mesmo frequentando a igreja. Ela ainda não havia tido um verdadeiro encontro com Deus. E numa determinada noite, ela teve essa experiência e caiu a venda dos olhos dela. Então, ela pediu perdão a Deus e pediu que ele tirasse do coração dela aquela paixão por aquele homem. E assim Deus fez. Ela dormiu com o coração cheio de paixão e acordou com o coração limpo. É Deus que faz, não nós. Adiantaria alguém ter ficado apontando o dedo para ela e dizendo que ela era uma pecadora, que ela não prestava, que ela era uma adúltera e etc.? Isso só afastaria ela ainda mais de Deus, porque nós, como cristãos, nós somos representantes de Deus. E a pessoa teria a visão de que Deus é apenas um Deus julgador. Nós temos que mostrar para as pessoas o Deus de amor. Deus também é justiça, sim, e nenhuma pessoa vai escapar das consequências do seu pecado, mas não cabe a nós, e sim a Deus. Quando essa minha amiga teve um verdadeiro encontro com Deus, ela mesma reconheceu o erro. Lembre-se que Deus odeia o pecado, mas Ele ama o pecador. E da mesma forma que Deus te ama, Ele ama o seu marido e a sua esposa e os amantes deles. Isso mesmo. Deus ama o amante da sua esposa e a amante do seu marido. E da mesma forma que Ele deseja a sua salvação, Ele também deseja a salvação deles. Tudo tem um propósito. Deus não une pessoas, Ele une propósito. Ele está usando esta situação para poder salvar a todos. E se a primeira esposa ou o primeiro marido resolveu desistir da sua família e a segunda esposa ou o segundo marido decidir lutar, Deus pode abençoar, sim. Porque mais importante para Deus do que o casamento em si é a salvação de cada um. Por isso, se você está no seu primeiro casamento e está lutando por restauração, glória a Deus por isso. Se o seu cônjuge casar novamente, não há o que temer, Deus está vendo a sua luta. Mas se você já foi casada ou casado e só agora teve entendimento da palavra, somente agora conheceu os caminhos de Deus e deseja lutar por restauração, Deus também pode fazer. Cada caso é um caso. E isso é uma experiência muito individual. Ninguém deve dizer o que você deve fazer. Pergunte diretamente a Deus. Peça para Ele te guiar e te orientar. Só Ele sabe como o seu relacionamento começou. Só Ele sabe por que permitiu essa separação. Só Ele sabe por que te trouxe para o deserto. E só Ele tem o poder de restaurar ou não. Outra coisa.
O fato do ministério acolher todas as pessoas não significa que o Espírito Santo não vá direcioná-la sobre o correto a fazer. Acolhemos a todas as pessoas porque entendemos que somos tão pecadores quanto qualquer pessoa e todos merecem uma palavra e uma direção. Não vamos virar as costas para ninguém, porque é o Espírito Santo que vai guiá-la nessa caminhada por restauração e vai mostrá-la se a sua luta é justa ou não. Realmente não é da vontade de Deus, mas Ele permitiu o divórcio por causa da dureza do coração. Se uma pessoa é traída ou sofre agressões físicas ou seus filhos e ela desiste do seu casamento e não quer lutar, ela casa-se de novo. Estou falando de pessoas que ainda não conhecem a palavra. Ainda não são cristãos. E por que Deus não abençoaria esta segunda união? Se um homem abandona a família e a mulher não luta, e depois abandona a segunda esposa novamente, e esta pessoa, esta segunda esposa, percebe que é um problema espiritual e não conjugal e decide lutar, por que Deus não abençoaria? Porém, eu repito, se a pessoa está lutando pelo primeiro marido ou primeira esposa, não deve temer. Caso ele ou ela se case novamente, Deus pode reverter. Vocês precisam entender a diferença de uma pessoa que já é cristã e já conhece a palavra, de uma pessoa que já casou e divorciou inúmeras vezes no mundo. Já casou e divorciou inúmeras vezes sem entendimento da palavra. São casos diferentes. A questão da sua luta, ela depende de você se posicionar. Lutar com as armas certas e não tentar resolver com a força do braço. A luta, nós estamos falando de casos que a pessoa não desistiu do seu casamento. Quando a pessoa desiste do seu casamento, abandona, sem ninguém querer lutar por restauração, porque é isso que acontece no mundo, então abre-se o precedente para outros relacionamentos no mundo. Entendam. Entendam que para haver restauração é preciso que alguém lute e que o outro se arrependa. Deus não trabalha sozinho. Ele nos deixou o livre-arbítrio. O que você quer fazer? Quer lutar pela sua família ou quer desistir da sua família? Geralmente, quem tem esse entendimento é quem conhece a palavra, quem já se converteu e conhece a vontade de Deus para a família. Quem está se relacionando com pessoas no mundo que não conhece a palavra, não tem esse entendimento. No mundo, os casamentos são assim. A pessoa casa e pensa, se não der certo, me separo. É assim que as pessoas pensam no mundo. Eu conheço um casal que se casou muito jovem, sem entendimento algum. Ele traiu essa pessoa inúmeras vezes e ela foi perdoando, fazendo de conta que não via. Até que chegou um momento que ele mesmo abandonou, saiu de casa e foi viver com outra pessoa. E ela decidiu seguir a vida dela e não lutar pela sua família. Ela viu aquela situação apenas como sendo uma falha de caráter e não viu uma questão espiritual. E eu mesma falei com ela depois de anos de divórcio e ela disse que não teria como voltar porque não conseguiria confiar, não conseguiria mais confiar nele depois de tantas coisas que ele fez. Bom, esse homem que havia se casado com outra pessoa, traiu a segunda esposa novamente, saiu de casa novamente. Porém, essa segunda esposa, conhecendo a história dele, conhecendo a história da família dele, decidiu lutar por libertação, porque ela entendeu que havia um problema espiritual. Ela soube que o pai dela era assim, o pai dele era assim, o avô dele também era assim. E vocês acham que Deus não se agradou por ele finalmente ter encontrado alguém que ore por ele? Que ore pela libertação dessa alma perdida?
e que ore pela salvação antes da restauração? Entendam, irmãos, que é Deus quem restaura, não o homem. Se uma pessoa se posicionar e seu pedido for justo diante de Deus, ele pode restaurar, sim. E só ele pode julgar cada caso. Por isso nós não podemos orientar a pessoa e dizer a ela se ela pode ou não lutar por aquele relacionamento. Eu sempre oriento as pessoas que elas orem e peçam direção a Deus. Cada caso é um caso e Deus vai dar estratégias diferentes de acordo com cada caso, e Deus vai falar diretamente a cada pessoa se aquela aliança é justa, é dela ou não. Não cabe a mim julgar. Nós cremos que essa discordância toda também pode se dar devido ao pecado de adultério ser visto como continuidade. Como assim? As pessoas veem adultério como um fato contínuo, mas na verdade ele é um fato ocorrido. Vou tentar explicar. Da mesma forma que a pessoa roubou, furtou, mentiu, estuprou, isso é fato ocorrido. Da mesma forma, a pessoa adulterou. Não se trata de fato contínuo, ela não está adulterando. Ele é um pecado como outro qualquer, como eu já expliquei. A pessoa roubou, não está roubando. Ela roubou, ela matou, ela mentiu. Em nenhum momento a Bíblia cita que o pecado de adultério é um fato contínuo. E a restauração depende do perdão da parte traída e de querer lutar até que o Espírito Santo trabalhe na mente e no coração do cônjuge, revelando os seus erros e os seus pecados, trazendo ele ao arrependimento. Sem luta por um cônjuge de um lado e sem arrependimento do outro, não tem como haver restauração. Outro detalhe: se o divórcio não fosse uma forma de exceção, a Bíblia não traria como proceder nesses casos. Mateus 5,31 diz que aquele que se divorciar de sua mulher deverá dar-lhe carta de divórcio. Ou seja, em Mateus ele está explicando qual o procedimento que deve ser feito em caso de divórcio. E se Deus não permitisse um segundo casamento, ele também não haveria citação na Bíblia, como em Deuteronômio 24:1, do 1 ao 4, se não me engano, onde diz que se depois de sair de casa e se tornar mulher de outro homem, né, etc e tal. Então, há casos em que o divórcio e o novo casamento, eles são permitidos sem que o novo casamento seja considerado adultério. Esses casos que eu citei incluem adultério impenitente, abuso físico do cônjuge ou dos filhos, abuso emocional, abandono de um cônjuge descrente e divórcios no tempo da ignorância. Deus oferece a sua misericórdia e graça à parte inocente, digamos assim, em um divórcio e permite que essa pessoa se case novamente sem que seja considerado adultério. Em Mateus 5,32 podemos analisar uma dessas permissões. Mas eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera, e quem se casar com uma mulher divorciada estará cometendo adultério. A palavra grega traduzida infidelidade conjugal é uma palavra que pode significar qualquer forma de imoralidade sexual. Pode significar fornicação, prostituição, adultério, etc. Jesus está possivelmente dizendo que o divórcio é permitido se é cometida imoralidade sexual. As relações sexuais são uma parte muito importante do laço matrimonial. Gênesis 2:24, e serão dois uma só carne.
Por esse motivo, uma quebra nesse laço por relações sexuais fora do casamento pode ser razão para que seja permitido o divórcio. Se assim for, Jesus também tem em mente o segundo casamento nessa passagem. Mateus 19:9. A expressão "e casar com outra" indica que o divórcio e o segundo casamento são permitidos se ocorrer a cláusula de exceção, qualquer que seja a sua interpretação. Qualquer que seja o significado da infidelidade conjugal, esta é apenas uma permissão para o divórcio, não deve ser um requisito para ele. E essa deveria ser a última opção, porém, atualmente tem sido usado como primeira. Por qualquer coisinha as pessoas estão se divorciando. Na lei do Antigo Testamento, a punição para o adultério era a morte. Levítico 20, versículo 10. Ao mesmo tempo, Deuteronômio 24 menciona um novo casamento após o divórcio, como já vimos, e não chama de adultério e não exige a pena de morte para o cônjuge que se casou novamente. A Bíblia, ela não declara em nenhum lugar explicitamente que Deus odeia o novo casamento. Deuteronômio 24 não descreve o novo casamento como inválido, nem mesmo declara que apenas a primeira aliança será abençoada por ele. Tampouco que a única união válida é a que provenha de certidão civil. Na época em que Deus criou o casamento, não existia tal certidão. Ele o fez, ele criou o casamento unindo o homem e a mulher. Nós não estamos dizendo aqui que também não devemos obedecer à lei dos homens. Deus criou o casamento através da união do homem e da mulher, e o homem regularizou essa união. Então, uma coisa é a lei dos homens e a outra coisa é a lei de Deus. Mas isso também vai ser assunto para um outro estudo que nós vamos fazer aqui no canal, tá bom? Enfim, a vontade de Deus verdadeiramente, mesmo quando se comete adultério, é que haja o perdão e a reconciliação. Um casal pode, através da graça de Deus, aprender a perdoar e começar a reconstruir o seu casamento. Deus nos perdoou de tantas coisas. Certamente podemos seguir o seu exemplo e perdoar até mesmo o pecado de adultério. Efésios 4:32. Entretanto, em muitos casos, o cônjuge não se arrepende, não se corrige e continua na imoralidade sexual, e o outro cônjuge não perdoa. E é aí que que Mateus 19:9 pode ser aplicado. O segundo casamento após um divórcio pode ser uma opção em alguns casos, mas não significa que seja essa a única opção. A primeira opção sempre deve ser o perdão. A melhor escolha sempre vai ser o perdão e a luta por restauração. Pois, por não ouvir o chamado ao deserto, Deus pode permitir um outro deserto mais à frente, por você ter se negado a ser lapidado ou lapidada pelo Senhor. Assim, como nem todo divorciado ou divorciada tem por trás alguém orando e lutando por ele, da mesma forma Deus não vai fazer você ficar com quem você não ama só por ter sido o seu primeiro casamento. No caso de você estar conhecendo a palavra somente depois de estar no seu segundo ou terceiro casamento. Ou ele coloca o amor de volta no seu coração e o desejo de lutar pela sua primeira aliança, ou ele faz tudo novo a partir de agora. A partir do momento que a pessoa se converte, ela tem vida nova em Cristo. Eis que faço novas todas as coisas. Ele não vai te condenar a ficar com quem você não ama e nem fazer você ficar só se não for do teu desejo. Ele inclina os corações de acordo com seu propósito. E as famílias devem ser para glorificar o nome de Jesus e não simplesmente para que duas pessoas fiquem debaixo do mesmo teto sem amor só por ser a primeira aliança.
Casos onde não há perdão e reconciliação, casos em que a pessoa desistiu do seu casamento e decidiu refazer a sua vida mediante os pecados cometidos pelo cônjuge e a falta de perdão, casos de pessoas que desconhecem a palavra, que ainda não se converteram, nesses casos pode haver sim uma segunda aliança abençoada por Deus. O outro ponto é o fato de acolher ou não uma pessoa. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. O fato de nós acolhermos ou não uma pessoa vai impedi-la de orar na sua casa, mesmo que seu pedido seja indevido? Com certeza não. Mas o fato de nós acolhermos e ensinarmos o caminho e a palavra pode fazer dela uma verdadeira cristã. Então não sejamos religiosos. Deus nos chamou para seguir a seu Filho em amor e misericórdia. Você que está lutando por restauração, o que você deve fazer é orar a Deus, pedindo sabedoria a respeito do que Ele quer que você faça. Tiago 1,5. Ore com a sua mente aberta e verdadeiramente peça ao Senhor que coloque o desejo dele no seu coração. Salmos 37,4. A palavra de Deus diz que é Deus quem efetua em nós tanto querer quanto realizar, de acordo com a sua boa vontade. Filipenses 2,13. Portanto, se a restauração da sua aliança for da vontade de Deus, não há homem que diga que você não deve lutar, ou que não tem direito de lutar, ou que você tem aliança somente com seu primeiro marido ou esposa, que irá impedir o agir de Deus. Nada vai impedir o agir de Deus. Se for do propósito de Deus, Ele pode restaurar, sim. Depende de você crer, de ser paciente e de perseverar. Sendo assim, busque em primeiro lugar a vontade de Deus acima de tudo. Provérbios 3, versículos 5 e 6. Siga a sua orientação, siga a orientação de Deus, independente se for da sua vontade ou não. Entenda que os planos de Deus são maiores e melhores que os seus. Deus vai te mostrar o que você deve ou não deve fazer e te dará as estratégias adequadas de acordo com o seu caso. Esta é a melhor orientação que nós podemos te dar. Pergunte a Deus se esta pessoa por quem você está lutando está nos planos de Deus para você. A melhor coisa que você pode fazer é estar no centro da vontade de Deus. Nós vamos dar continuidade a esse assunto, citando algumas pessoas da Bíblia, alguns pecados de adultério da Bíblia, e falando também se Deus perdoa o divórcio, tá certo? Então aguardem o próximo vídeo, continuando o estudo deste aqui. Espero que vocês tenham compreendido um pouco mais a diferença entre uma pessoa que já é cristã, já conhece a palavra e teve o seu casamento com total entendimento, diferente de uma pessoa que está no mundo, que já passou por diversos casamentos e divórcios. É vida nova a partir do momento que ela se converte. Porém, se aquela pessoa, se o seu marido ou sua esposa casou novamente e você aqui está lutando pela sua primeira aliança, não importa, mesmo que aquela pessoa se converta com o seu marido, com a sua esposa, ela vai se converter e enxergar que ela não deve ficar com o seu marido. Você precisa confiar em Deus, entregue os seus caminhos a Deus e Ele vai guiar, tá certo? Que Deus te abençoe, fique com Deus e até o próximo vídeo.